Olá, sejam bem-vindos a mais um web papo da série Caminhos Possíveis. Eu sou a Nayara Ramos, aqui do canal Além da Conversa, coordenadora da Escola Crescer. Também sou estudante de comunicação não violenta, especialista em desenvolvimento humano, psicologia positiva. Vocês que me acompanham aqui já sabem um pouquinho, né, quem eu sou. Hoje eu recebo aqui com muita gratidão a Andréa Flávia. Ela é psicóloga, não é, Andréa? E hoje a gente vai falar um pouquinho Isso. sobre as nossas emoções e tudo que vem, que essa quarentena vai acarretando para a gente. A Andréa vai se apresentar e ela vai conduzir hoje esse assunto para vocês, para nós. Seja bem-vinda, Andréa. Olá, tudo bem? Meu nome é Andréa. A minha especialidade hoje é psicologia, mas eu fui muito tempo técnica de enfermagem, né? E hoje, por incrível que pareça, estou aí trabalhando com muitos professores, né? Recebi muitas demandas, né? E está sendo muito bom e produtivo, principalmente nessa quarentena, né? Tenho orientado muitas pessoas sobre essa inteligência emocional, sobre emoções, todo esse percurso, né? E aí eu vim falar um pouquinho com vocês de como que é nessa quarentena, como que acontece esse processo de emoções na quarentena, né? Porque a gente fica muito naquela gangorra emocional. Gangorra emocional para a gente pode pensar que são várias emoções vindo juntas, e na verdade não, né? É você estar no passado, no presente e no futuro. Então, gangorra emocional é isso, né? Então, aí, quando a gente está no futuro, gera aquela ansiedade grande. Quando a gente está no passado, aquela tristeza. Eu acho que o foco hoje mais é estar no presente. E quanto para a gente estar no presente hoje é dolorido, né? Olhar para esse universo de informações e tudo. Vou explicar um pouquinho para vocês. Outra coisa que vem muito são as emoções que a gente vive na quarentena, né? Essa visualização eu fiz bem simplesinha, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia de como que acontece. No começo, se dividiu, antes do evento chegar aqui no Brasil, entre aqueles que se achavam imortais, invencíveis, né? Ah, não vai chegar aqui, não vai vir para cá, né? Em compensação, tinha gente que já estava com medo, né? E meio que já começou a estudar o assunto, se precaver, né? Já começou a estar com o pé atrás, né? Aí o evento chega aqui oficialmente no Brasil, né? Chega no Brasil e aquele estado de choque. Como assim ficar 15 dias em casa? Não, depois de 15 dias vai passar, você entra na negação, né? Daqui a pouco vai passar tudo e a gente vai ficar bem, né? Então, assim, aquela coisa de negar, mas ao mesmo tempo querer ver um fim, né? Aí chegou pra gente a fase da desorientação, né? Como que veio informação educacional, cursos de graça, lives e lives, aquele monte de coisa, até a gente se sente um pouquinho herói, né? Ah, vai dar certo, né? Nayara, tem uma faixa que eu não tô vendo embaixo, você consegue? Não sei por que não tá mostrando aqui pra mim. E aí a gente chama aqui embaixo de fase do namoro, né? Não apareceu. Não apareceu, né? Então tem uma faixa lá embaixo, que a gente chama essa fase de fase do namoro. E aí a gente fica, né, com gratidão, tenta fazer doações, no otimismo, vai dar certo, né? E tentamos, acreditamos que, mais um mês vai estar tudo resolvido, né? Não é mais 15 dias, é 45, mais um mês vai aquele otimismo que vamos conseguir, tá todo mundo bem treinado e tal. Só que vai passando mais que um mês, e aí a gente vai cansando, né? E o cansaço muito vem porque o que aconteceu com a gente nessa época? A gente tinha esse mundo presumido, né? Esse mundo presumido, de certa forma, muita coisa a gente fazia no automático, no inconsciente, né? Então, assim, quando a gente dirigia, a gente desligava, a gente tinha um momento de sair de uma rotina de casa, ir até o trabalho dirigindo, a gente dava uma desligada,
né? Tinha esse momento de corte, né? E hoje a gente tem que viver mais no consciente. Quando a gente vive mais no consciente, tendo que aprender coisas novas, é como dirigir, né? Você gasta mais energia, você soa, você acaba, você vai meia horinha, uma horinha dirigindo quando você está começando, um cansaço, né? Enquanto isso não foi para o inconsciente, ou seja, enquanto mexer com essas tecnologias, adaptar uma rotina boa, você gasta muita energia, né? Aí foi para o estresse, né? Vai, porque a mãe não aguenta, a criança dentro de casa, não dividiu a coisa, não separou, né? Já vai para o estresse, briga com a criança, vira aquela coisa, aí já vem o sentimento de culpa. Quando a gente entra na culpa, é quanto que eu não percebi isso antes, não fiz alguma coisa relacionada a isso, né? Quanto que eu fiquei lá naquele egoísmo, achando que eu ia vencer tudo isso, e não coloquei nada, e aí começa também a morrer pessoas nessa fase, né? Pessoas que eu vejo que são queridas, e como precaver tudo isso, e vem a raiva também de mim, por conta disso, né? E aí você percebe que as pessoas vão começando a ficar doentes, aquilo vai te dando uma ansiedade, uma coisa louca, como que controlo isso, como lido com toda essa rotina, e cai na tristeza. E é muito louco, essa tristeza e pesar é a morte mesmo, né, de alguns familiares. É muito louco porque cada um está numa fase. Nem sempre é desse jeito para todos, né? Mas passamos por, às vezes no mesmo dia, passando por várias etapas dessa, né? Mas assim, a gente tá ali perto do cansaço e estresse, a maioria, né? Certo. Isso é fatal. Alguns, já na culpa e na tristeza, porque já tiveram familiares que morreram, né? Né? E no pesar. Esse pesar aqui embaixo, ele vai depender, essa subida para cima, até a integração de tudo isso, para essa aceitação, depende também de uma divisão que eu não coloquei aí, mas seria da polaridade, porque se entra em muita polaridade, né, de não se responsabilizar por aquilo e jogar no outro, né? E a gente fala que é dos governantes, mas isso é muito cultural também, né? Acho que ficou muito pesado para a educação, quando os pais tiraram o seu da reta, vamos dizer, jogando a educação dos filhos para os professores, né? E para a gente da enfermagem, né, quando a sociedade começa a bater panela, o quanto fica pesado para mim também, né? Poxa, eu estou numa guerra invisível, inimiga invisível, e eu tenho que me armar com esse monte de equipamento de proteção, e minha arma é uma seringa, uma agulha, um remédio, e o quanto que eu vou cuidar de mim para poder cuidar do outro, o quanto que eu não vou levar para minha família, tudo isso, né? Aí vai para essa fase de aceitação, e depois, se acaso tudo isso passou de uma maneira leve, vai para a integração. Se não, a gente vai ter eventos desse trauma ainda por muito tempo. A gente pode cair, ninguém sabe ao certo, mas quando tudo isso passar para desequilíbrios emocionais, como um consumismo maluco, porque a economia está quebrando, eu tenho que comprar, né? Ou para outras coisas, né? Então, assim, às vezes vai para um extremo. Então, essa curva depende da união e da integração de pluralidades, se ela vai subir mais reta ou se ela vai ser mais alta, dependendo de como a união da sociedade para tudo isso, né? Essa questão do pesar e do luto, eu acho importante estar falando com vocês, que são professores, de estar fazendo um momento de silêncio quando as crianças voltarem para a escola, no primeiro dia. Eu acho importante eles, como é que eu posso dizer para vocês? Se sabem escrever, fazer uma redação, como foi essa quarentena, para vocês terem ideia, né? Se morreu alguma pessoa da família, às vezes não morreu, mas ele não ficou bem com a mãe, sabe? A relação está estremecida, e ele precisa fazer um luto daquilo, né? Então, de fazer esse momentinho de luto com ele, e para que ele finalize o luto, né? Para que ele possa, né, finalizar o luto e integrar isso, porque a gente sabe que tem, né, um final. Tem alguns que estão com saudade da professora, vão chegar muito felizes, outros
mais felizes ainda, porque ficava em casa com a mãe e não quer mais ir na escola. Tipo, eu quero ficar com a mãe, não quero mais estar aqui. Sim. Então, vocês vão receber crianças de todo jeito, né? Uhum. E como integrar tudo isso numa sala de aula, né? Aquele que está feliz porque ficou em casa, não quer mais voltar para a escola, né? Uhum. E aquele que, graças a Deus que ele tem a professora ali, né? Como integrar tudo isso daí, fazendo esse momentinho no início, logo de aula, com relação a isso. Uhum. Eu queria explicar também. E nas escolas, só fazendo um parêntese aqui, vão voltar muitas crianças que perderam muitas pessoas da família, não é? Da mesma família. Às vezes alguém perdeu uma pessoa, mas alguém perdeu muitas pessoas. Então, esse processo, essa chamada, né, a consciência aí que você nos traz de fazer esse momento, para a gente conseguir integrar isso, de ouvir essas crianças, pessoas ali, ou ter uma escuta, né, de pessoas que não fazem parte dali da família dele, eu acho que é muito importante mesmo, né, para ele se sentir aceito e conectado de novo, porque a gente ficou muito tempo fora, né, da sala. Exatamente. E outra coisa que eu vou pedir muito para vocês, assim, observarem, é essa questão da observação, de como que ele volta, né? Então, assim, como que é uma criança traumatizada, né? Se aconteceu realmente, né? Existem algumas coisas que vocês podem observar, que é a questão, às vezes, do xixi que ele não segura, né? Coisas, uma dor de cabeça que não passa, né? Então, assim, vocês que conhecem esses alunos, às vezes mais do que a mãe, né? Quando você coloca... Eu tô vendo o seu pano de fundo, aí tem umas coisinhas pretas, né? Uns triângulos, né? E você consegue ver ele no coletivo. Então, assim, vamos supor que o coletivo seja a parte branca que está aí no fundo, né, Nayara? Uhum. E esses alunos, eles vão se destacar como se fossem os triângulos pretos. Eles vão se destacar. Eles vão estar diferentes dos outros. É possível treinar a observação nesse sentido, né? E eu acabei não falando, agora você falando do luto, acabei não falando por que eu vim para a pedagogia, apesar de ser enfermeira e estar mais ligada ao luto, essa questão tudo, né? Os meus pacientes são assim, as crianças que eu trabalho são assim, e os adolescentes também. Questões de luto em família, né? O que aconteceu? Eu sou também simpatizante da CNV e eu li uma historinha muito interessante que me define, assim, a minha trajetória como profissional, né? O Marshall conta que tinha um cara no Rio e ele estava tranquilo, sossegado lá, de repente ele vê um bebê descendo pelo rio, né? E aí ele vai lá e pega esse bebê, né? Quando ele volta, já tem outro bebê lá, e ele pega novamente esse outro bebê. E aí ele volta e tem mais dois descendo, aí ele vê um outro cara do outro lado do rio, pede para ajudar ele, ele pega mais dois, e aquilo vai promovendo um cansaço muito grande, né? E aí ele percebe que não adianta ele ficar tirando o bebê de lá, né? Ele tem que ir até a margem resolver isso. É quando o Marshall resolve ir nas comunidades, né? E isso para mim definiu ir para pedagogia. Então, assim, não adianta eu ficar no meu consultório, se a gente imaginar que esses bebês são as crianças doloridas, né? Que estão aí ansiosas ou tentando suicídio, e os adolescentes, não adianta ficar salvando um por um no meu consultório. Então, isso me define de eu ir orientar os professores com relação a isso, né? E nas comunidades com os professores, com os pais, que eu faço várias orientações, né? Que tem, às vezes, preconceitos com relação à psicologia, ou às vezes não quer ver, por exemplo, não quer saber que o filho entra naquela negação, tem algum problema emocional, porque tem questões na família, não quer comparar, né, que o filho dele, que ele nasceu com tanta, assim, tipo, expectativa, possa ser igual aquela pessoa que é meio louco, tem algum problema na família. Então, é entrar na negação de ver tudo isso, né? E quanto é doloroso isso daí depois para a criança, né? E quando os pais vão ver mais lá na frente, a bomba está tão grande que
se tivesse visto ali, né, no passado, quando criança, teria sido resolvido de uma maneira mais leve, né? E aí, quando eu pego eles na adolescência e eles falam, mas desde pequeno fazia isso. E a mãe nunca viu, os professores sempre mandando cartinha, a coordenadora mandando encaminhamento para psicologia e os pais na negação. Aí vai descobrir que a criança com 15 anos tem autismo. Olha. Viveu tanto preconceito na escola, né? Viveu tanta coisa para curar isso, né? Como que a gente faz, né? Como que a gente faz para olhar para isso? Então, assim, esse olhar de orientar os pais, de ir lá na margem, de, né, assim, de na margem não, de na fonte, no início mesmo do rio, é nesse sentido, para mim, né? Uhum. A gente promover essa coisa de você não ser salvador das pessoas, e sem promover que você é um co-criador da paz, né? Então, assim, eu não me coloco como que eu vou salvar a comunidade toda, mas eu posso fazer um pouquinho. Então, assim, dentro de tudo que a gente viveu, é importante e está vivendo, né, que nós também façamos, professores e toda a comunidade, esse momento, né? Como vamos chegar? Será que também vamos chegar com perdas, né, de familiares nossos? Como que a gente vai chegar lá emocionalmente para dar essa estrutura para o aluno, né? Primeiro interiormente, para depois, né, fazer com eles. Eu acho que esse luto é importante para a gente. É um tema um pouco pesado no momento, mas se a gente ficar só na negação disso e não olhar para isso, que no fundo é um dos medos mais ontológicos que a gente tem, o medo da morte, o medo de perder as pessoas próximas, né? Não vamos conseguir entrar na profundidade para depois acolher isso tudo do aluno também, e de outras pessoas que virão também, né, na nossa família. Andréa, é muito interessante. Só um parêntese aí na palavra luto. O luto, ele pode ser vivido também em outras situações, né? Às vezes, isso. As pessoas que programaram, sei lá, a viagem dos sonhos e não vai acontecer, né, esse ano. Perfeito. Não é uma pessoa que tinha um grande projeto. Por exemplo, esse ano eu estava com uma agenda de palestras, de workshops, né, formações que eu ia dar. E isso também, de certa forma, é vivenciar uma perca, né, uma aceitação para você poder Sim. depois ter ressignificar isso, né? Exatamente, você falou a palavra perfeita, aceitação, né? Aceitação de tudo como foi, né? Porque a gente fica naquela luta de querer que volte tudo normal e, na verdade, não vai ser nada normal, né? A gente nem tem, por mais especialistas que falam, a gente não tem noção do que vai ser normal. E nem como essas crianças vão chegar na escola, né? Essa previsibilidade, né? E nem, você pôs ainda há pouco, então, essa previsibilidade, ela ruiu, né? Então, até como nós vamos chegar, né? Será que vamos ser os mesmos como professores, né? O ideal é que não seja, toda crise vem para isso, para olharmos para tudo que foi feito e fazermos diferente, né? A crise já vem com esse intuito de mudar essa questão todinha de sair da zona do conforto, né? Tudo muito automático, né? De olhar um pouco para os nossos filhos, e hoje eu acho que muitas questões vão ser revistas, inclusive de profissões, né? Gente que ficou em casa e achou bom, falou, para que eu vou alugar um lugar e disponibilizar se eu consigo trabalhar com os meus funcionários em casa, em home office, ter um pouco mais de qualidade de vida. A gente aqui em São Paulo que vive nessa correria, né? Então, assim, eu acredito que surgirão novas profissões e outras, né, vão... E é justamente isso, né? Ressignificar também é fazer construções novas, né? Eu estou falando de luto que é um pouco pesado, mas eu sei que muitas pessoas falam de coisas alegres, né? Mas eu estou tentando fazer vocês entrarem em contato com essa dor, essa perda, para que vocês possam subir para a aceitação, que é o fundamental de tudo, assumir a responsabilidade de tudo o que aconteceu, né?
porque a gente fica naquela de responsabilizar governo, responsabilizar tudo. Quando a gente faz essa subida para aceitação e para responsabilidade, é que a gente faz a integração desse luto, né? De tudo que aconteceu, da forma que aconteceu. Ainda dá tempo, se a gente estiver vivo, de resolver tudo, né? Então, é esse, acho que o processo todo, né, vivido, né? E muito respeito por todas as pessoas que, vamos dizer, morreram em detrimento de, às vezes até de uma informação do governo que falou que não tinha nem, assim, eu tenho muito contato com o pessoal de Maceió, né, e muitas pessoas não estavam respeitando porque o governo falou que não precisa, então entraram nessa negação de ver, né, nesse heroísmo, né, e quando você tira, como eu posso dizer assim, coloque uma terceira pessoa responsável pela sua vida, você não está se responsabilizando, né? Então, você tem sempre um sentimento secundário atrás disso, né? Quando você responsabiliza, não, Deus vai me ajudar. Tem muita gente que morreu assim, né? Deus vai me ajudar. Então, você colocou no terceiro a responsabilidade de cuidar de você, mas você não cuidou de você, né? Isso mesmo. E aí você foi para a rua desprovido, né? E acabou infelizmente é o que aconteceu. Eu tive casos assim de colegas de trabalho, né, enfermeiras que conversaram com os avós e não, Deus me ajude, não põe máscara, eu não vou por isso, isso é feio e incomoda, não respiro, eu colocava máscara aqui embaixo, né, e eu saía com a máscara só para... e acabaram falecendo, infelizmente, né. Então, assim, a gente tá nesse momento de viver depois dessas culpas por conta de todas essas histórias que vão aparecer, né? Eu acredito que em todas as famílias, né? Eu tô aqui pensando, André, que um dos princípios de inteligência emocional é você vivenciar todos os seus sentimentos, né? Conhecê-los, saber de onde vem, vivenciar tudo isso para que possa ter uma ressignificação e você possa seguir adiante, né? E o luto, ele é considerado também um sentimento, não é isso? Exatamente. Na verdade, ele vem, assim, né, derivado da tristeza, de todas, né, as questões que vêm ali, emoções, né? De todas as perdas, né? De todas as perdas deriva, né? E traz várias coisas, né? Então, emoções são coisas sentidas no corpo, né? Que a gente fala também, né? Não é só uma coisa que é vivenciado, como que eu posso dizer assim, só assim o sentimento de tristeza, vem já logo um comportamento de se isolar, né? Então, assim, vamos supor que o equilíbrio seja uma linha reta, né? Vamos supor, não tem nenhuma linha aqui para desenhar, mas vamos supor, se você está na tristeza, você está lá na inferioridade, sou menor, ou na culpa, né? De uma gangorra, né? E aí você volta para cá, né? Aí se você vai para raiva, você sobe, você é superior ao outro, né? Porque aquele cara fez alguma coisa comigo, né? O governo xinga todo mundo, você está se sentindo maior, né? E é muito interessante, o medo também vai para baixo, né? Então, tem emoções que levam a gente para cima da gangorra, a gente se sente superior, e tem emoções que levam a gente para a inferioridade. Então, o medo está lá na inferioridade, na impotência, né? E a impotência, ela é vivida, por exemplo, né? Vou colocar mais na questão do professor, tá? Então, assim, na enfermagem, a gente sente a impotência quando a gente trabalha com doente que a gente tem luta antecipatória, que está no paliativo, que vai morrer, e a gente faz aquela coisa, aquele amor por aquele cliente, a gente se apega à família e de repente morre. Então a gente sente aquele momento de impotência grande, né? Já na escola, a gente sente com os professores esse momento de você vai dar um certo tanto para a criança, mas e o restante é dos pais, não sei o quê, né? Então assim, não depende de você. Quando ele morre ou acontece alguma coisa, uma perda na família, uma separação que pode acontecer que, né, pela proporção de separações aí, ele pode estar vivendo um luto, essa criança, pela separação dos pais, né? Necessariamente não significa uma morte, mas você é importante referente a isso. Por mais que você goste daquela criança, veja que ela está sofrendo, como que você faz, né? E essa questão da impotência vem
sentir-se potente, sentir-se maior que os pais, né? Na potência, no maior, né? Tipo, aí você vai lá para baixo, né? Então você tem que se colocar no seu lugar de equilíbrio. Até quando eu posso salvar essa criança? Né? Onde que é o meu equilíbrio? Né? O salvador, né? Muitas vezes as pessoas entram, por exemplo, para algumas profissões, elas não têm ideia que elas estão indo para o salvador, que elas querem salvar, né? As crianças ou alguma coisa, uma comunidade, alguma coisa, né? E por trás do salvador, às vezes, você quer salvar quem? Né? Você quer salvar, às vezes, muitas vezes, sua criança preferida, né? E aí você chega num outro ponto que daria outra live inteira para ser falado, né? Uhum. Então, às vezes aquela criança veio te mostrar só, aquela criança que você não consegue salvar, ela só veio te mostrar que você tem feridas interiores que precisam ser olhadas, né? Olhar para si, olhar essa emoção em você, para você poder ir para o mundo, né? E o que você vai fazer com relação a isso, né? Então, eu costumo, porque sou muito da comunicação violenta, né? Cultura de paz, justiça restaurativa, falar que eu não quero ser salvadora, eu quero ser co-criadora da paz, né? Então, assim, se minha palavra puder ajudar um pouquinho, tá ótimo, né? Aos professores, a comunidade, né? Em si, essa emoção que a gente possa trocar entre a gente, que a gente não é só matéria dada ou jogar conteúdos, mas que existe um ser humano ali como professor. Eu posso mostrar para ele também que eu também sofri perdas, às vezes não físicas, familiares, mas eu tive perdas, né? Chegar com esse olhar na sala de aula, mostrar isso, eu acho que vai fazer eles serem mais, como que eu posso dizer assim, mais sensibilizar eles, né, nessa coisa e fazer esse luto junto que eu estava falando, né? Vamos construir junto essa nova aula, porque a gente não sabe como que vai ser. Eu acho que criar isso tudo que você trouxe agora é essa conexão mesmo. Eu me conecto com a sua dor, você se conecta com a minha dor, né? Eu me conecto com as coisas que boas também que aconteceram com você, de bom que aconteceu Sim. comigo. E junto a gente consegue ressignificar e co-criar o nosso ambiente de sala de aula a partir de hoje. Porque, né, o que você trouxe, que não vai mais ser a mesma coisa, né? Eu acho que ninguém vai sair igual disso. Mas cada pessoa vai sair diferente da sua forma. Ninguém vai ficar. Você não vai sair igual comparado a você mesmo. Antes, exatamente, né? Da pandemia. Mas todo mundo num nível, né, diferente, assim, de sofrimento, de ressignificação, de traumas. É porque a gente não sabe como cada pessoa recebeu tudo isso. E quando você traz, assim, que você trouxe aqui o exemplo da minha parede. É a Gestalt, eu esqueci de falar. Eu fico pensando que quando esse professor voltar, que olha a responsabilidade, né? De ele olhar para si mesmo, para suas próprias dores, e ainda perceber com esse olhar quem são os alunos, os estudantes ali que não conseguiram lidar com as suas próprias dores. Chegaram ali marcados demais, né? O que foi só uma experiência pesada e que virou um trauma vai depender como que eu posso dizer, de várias coisas que ele tem no contexto dele anterior, né? Então, assim, para virar um trauma, tem por exemplo, experiências já traumáticas antes, alunos já desequilibrados. Então, mais ou menos, o professor tem uma ideia de quem pode chegar traumatizado. Deu para entender? Tipo assim, mais ou menos já conhece a família, já sabe que a família não tem estrutura. Às vezes a gente fala assim da criança, mas muitas vezes a mãe está com problemas muito maiores, né? Então a gente tem ideia que aquele aluno pode chegar. Então, assim, eu falo disso, dessa percepção, né? Da Gestalt, do plano de fundo, daquilo que se destaca, né?
É exatamente como você resumiu aí. Mas, assim, a experiência traumática virar um trauma, né? Para a psicologia é muito mais difícil cuidar do trauma, né? Certo. Se já não estava sendo cuidado antes. Eu Uhum. percebi, assim, das crianças que eu cuido e dos adolescentes, que eles tiveram, no começo, um desespero, como todo mundo teve e tal, mas como eles já estavam acostumados com aquele jeito de tratamento, não sei o que, eles conseguiram superar melhor do que os que estão vindo para mim agora. Eu Certo. conversei com outras psicólogas, também observaram muito isso. E esse olhar para a criança, ele também pode vir dos próprios pais, né? Que estão olhando para essa criança em casa e percebendo que esse filho, essa filha, independente da idade, né? Estão lidando com tudo isso de um jeito assim que é muito negativo, pode-se buscar um psicólogo. Tem muitos psicólogos atendendo online, né? Se a gente percebe que a Então, gente não eu consegue percebi que eles estão ajudar, atendendo, às vezes, e nem tem, assim, tanto divulgação disso. Às vezes, assim, eu acho que você, como coordenadora, pode estar colocando nos grupos, tem grupos de psicólogo de graça, né, para aquelas mães uhum, que hoje não têm condição. Eu acho que você, como coordenador, e os professores podem estar divulgando, porque eu já vi casos de pais que essa informação não chegou, né? uhum, Isso que você está falando é importante, né? Eu estava conversando com um grupo de professores essa semana, e ela falou assim, como a gente tem mais contato diário com a criança, muitas vezes a gente percebe mais do que o pai. Mas é por causa desse negócio que eu te falei, do fundo, né? uhum, Porque a criança, no coletivo, ela não consegue disfarçar, né? Muita coisa, às vezes ela faz uma mascarazinha em casa e ela se fecha, e quando a mãe fala assim, vamos na casa de parente, ela se recusa, porque aí ela vai estar no fundo, entendeu? Se tiver ter outras uhum, crianças para comparar, uhum, né? Então ela às vezes manipula um pouco a mãe também, uhum, né? E às vezes o professor, e tem a questão da negação da mãe também, ela não quer olhar para isso, né? É uhum, doloroso às vezes olhar. uhum, E o professor às vezes tem esse olhar coletivo, ele percebe mais, certo, né? Mas eu acredito que essa orientação que você falou, de falar para as mães estarem em observação, acho que a gente pode fazer uma coisa muito interessante. Gostei desse ponto de vista. Quando a gente fala de luto, o que torna isso leve é a aceitação e a ressignificação disso. Cada um no seu tempo, né? Isso Uhum, é importante também, né? Então, muitas vezes a gente foi lá para aqueles buscar informação, como estava naquela curva, uhum, e para fora, porque a gente não queria entrar em contato com isso. Então, acho que eu venho mostrar para vocês que é importante isso, né? Essa coisa. Eu vi que outras pessoas falaram em outras lives, mas entrar nessa tristeza é importante no momento, seja qual for, seja por perda financeira, perda pessoal, né? Tipo, de alguma coisa que você previa e a gente não sabe também, né? Entrar uhum. nessa impotência com relação a tudo que vai acontecer na economia, tudo isso, eu acho que a gente tem que ter um momento pra gente, né? De olhar para tudo isso. Hoje não tô afim muito de fazer as coisas, vamos deixar um pouquinho pra lá, vamos viver esse luto nosso, né? Uhum. Esse luto por essas perdas. Se permitir, né? Sentir essa tristeza quando for a hora, ficar bem quando estiver se sentindo bem, que às vezes eu percebo que algumas pessoas ele se sente culpado por se sentir bem, às vezes assim, uma situação macro, né? Uma situação de grande tristeza. E às vezes, por ele estar em paz, ele se sentir bem, ele se sente culpado por isso. Porque ele acha que ele tem que ficar triste, deprimido, né? E a inteligência emocional é vivenciar tudo que você está sentindo. Se você está triste, você sente a sua tristeza. Quer chorar, chora. Mas depois, quando isso passar, você pode vivenciar sem culpa, né? Que você está bem ali. E é o que você disse, essa curva que você mostrou ali, aquela escala, a gente às vezes vivencia muita coisa daquilo ali num dia só. E E eu vi que você colocou em algumas lives aí sobre a meditação, sobre a oração, que centra, né? O que traz a uhum, gente para o presente, né? Então, acho que cada um tem o seu jeito, se não tem, vai acabar tendo que aprender,
do que traz você para sua presença, né? Do que traz você para agora, no momento, e não ficar nessa gangorra, né? Vivendo só de emoções, ou só reativo, né? Como diz, né? Na inteligência emocional, né? Não viver nas reações primitivas de reação, né? Então, o que te traz para o seu presente, para o agora. O que é importante agora, fazer no momento agora. E se perguntar o que eu posso fazer agora. O que é possível dentro das minhas condições. Eu estou triste, mas dá para mim fazer uma comida ou não dá, né? Assim, tipo, o que dá para fazer agora dentro daquilo que é possível para mim. Um autorrespeito é muito importante. Ah, é verdade. Olha, eu quero te agradecer imensamente pela sua contribuição, que é uma contribuição assim de coração, pela sua disposição, na sua agenda, né, super lotada, que a gente conversou isso um pouquinho. Você se dispor a vir aqui, né, falar com a gente assim tão verdadeiramente. Quero te agradecer pela sua sensibilidade em trazer isso para nós e por você ter abraçado esse projeto também, querer fazer parte, né, que para a gente é muito significativo. Gratidão mesmo. Imagina, eu que agradeço de coração esse convite, que chegou no momento apropriado, né, para mim. Realmente estou, assim, muito cansada devido a trabalhar no hospital, né, muito cansada. Se cansaço para vocês é grande, imagine para mim, né? Mas eu acho que se concentrar no estudo daquilo que eu ia falar para vocês e tudo isso me fez bem, né? Porque aí eu pude sair um pouco desse dia a dia, do Covid, e estar aqui com vocês foi realmente muito bom. Agradeço de coração. E para quem nos assiste, gratidão também por ter assistido até o final. Esperamos que com essas palavras possamos ter tocado, né, você também, que tenha feito algum sentido e que possa contribuir com a sua vida, com o que você está precisando nesse momento. Um grande abraço para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.